Olá, meus divos e divas, tudo bem? Como prometido, eis aqui a primeira maquiagem de Halloween 2017. E essa será super simples, que é a do zumbi. Então, para isso, eu vou utilizar a base Vult Matte Bege número 2. Por quê? Porque, como vocês podem perceber, minha pele é muito mais morena do que um zumbi normal. Então, para dar um pouco mais de realismo na coisa, eu vou utilizar uma base que é 2, 3 tons, mais claro que o meu tom, que é o marrom, e vou espalhar. Como vocês podem ver, eu estou espalhando com os dedos mesmo, como se fosse passando um protetor solar, para ser uma coisa super simples. Qualquer pessoa pode fazer, seja ela criança, adulta, enfim, pessoa que nunca fez maquiagem. Se foi chamada para uma festa de Halloween ou a fantasia, pode fazer em 5, 10 minutos a maquiagem que vai dar super certo. Feito isso, peguei esse pincel Kabuki para dar uma polida nessa base. Porém, como o pincel tinha um pouco de base da última vez que eu utilizei, ela vai dar uma suavizada nessa branquidão assim em algumas partes do meu rosto. Vocês perceberam que eu deixei mais ou menos a diferença de um dedo entre a testa e o cabelo sem essa base, porque eu não quis correr o risco de melar o cabelo nem na hora de passar a base, nem na hora de tirar. Então, percebam que eu também estou passando um pouco no pescoço, porque quando você vai tirar uma foto, é importante que o pescoço esteja na mesma cor que o rosto, senão chama uma atenção negativa. E agora chega, né? Chega de base. Já tô branco o suficiente, tô tentando não sorrir de mim mesma, mas agora eu vou para a paleta de sombras. Então você vai para sua paleta de sombra, escolhe o marrom mais terroso possível, o mais escuro. E aí você vai passar agora em toda a sua pálpebra móvel, tanto na direita quanto na esquerda. Pode pegar muito mesmo. Eu já peguei um pincel específico para esfumar, então já vou passando e esfumando. Não precisa fazer muito esforço, porque como eu passei uma base muito clara, então qualquer cor que eu colocasse, mesmo que a base não ou a sombra não fosse muito pigmentada, mesmo assim chamaria atenção por conta da base ter, né, um tom muito branco, muito claro para mim. Então, não tenha medo de borrar. Lembre que você é um zumbi, não é uma princesinha. Então, passe em toda a pálpebra de um lado e do outro, tanto na pálpebra móvel quanto na pálpebra fixa. Então, começa de baixo e vai lá em cima. Eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando não sorrir. Mas eu não aguento, porque eu realmente tô me achando muito, muito esquisita. Então, passou de um lado, passou do outro. Não tô olhando pra vocês porque eu tô olhando pro espelhinho, tá? Que a gente sabe que não tem problema se borrar, mas eu sou um pouco desastrada, né? Então, agora eu vou pegar o preto. Como eu já falei anteriormente, esse preto você vai passar somente na pálpebra móvel, só nessa partezinha de baixo, onde fica a dobrinha, tá? Tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Volto a repetir, não tenha medo de borrar. Pode colocar de dentro para fora, no vai e vem, sem medo de ser feliz. Outra dica que vai dar super, super realismo assim na coisa é você passar também na parte de baixo, tipo, próximo dos cílios inferiores. Isso também dá uma ideia super bacana, assim, como se fosse aquela olheira mesmo do zumbi, sabe? Que você não vê nem o zumbi sem olheira, né, gente? Então, pode passar na pálpebra móvel e depois na parte de baixozinho, rente aos cílios inferiores. Nunca na parte de cima, senão você vai cobrir, na verdade, todo o marrom. Então, pode passar embaixo também. Passa sem medo de ser feliz. Como eu sou uma zumbi fashion, ainda tô puxando ainda pra ficar ainda aquela ideia de quase que um olho de gato feito com a sombra, né? Porque eu sou dessas, né, gente? Já que é pra ser um zumbi, que seja um zumbi lacração, né? Por favor. Mas, repito, não se preocupe com esses detalhes. Só de colocar essa sombra, essa mistura de sombra marrom com a sombra preta em cima e embaixo já vai dar um efeito super, super bacana. Pronto, acabou os olhos, é isso aí, super simples, super fácil. Então, você pega o pincel, vou pegar um outro, esse mais chinfradinho, e vou voltar para a mesma sombra marrom, aquela primeira que nós utilizamos no olho, a mais terrosa. E agora eu vou fazer no rosto como se fosse um contorno, porém ao invés de passar só um tracinho, eu vou já esfumando, colocando e esfumando. Na verdade, o que eu quero é um sombreado, eu quero que ele fique realmente à mostra, mas um leve sombreado, para dar uma ideia da caveira, sabe? Uma mistura de caveira com zumbi.
Então, eu realmente quero que minha pele fique meio dividida, como se os ossos já estivessem aparecendo. Por isso que eu preciso desse sombreado. Então, vou fazer de um lado e vou fazer do outro também. Por isso que é interessante que você pegue um pincel molinho, porque quanto mais molinho o pincel for, mais esfumado e mais rápido você vai conseguir esse efeito. É algo super simples, uma linha reta, porém bem esfumada. E quanto mais você colocar a distância de um dedo, assim mais ou menos, mais sombreado vai ficar e vai ficar muito mais realista. Percebam que eu estou tentando dar um efeitozinho perto da boca, estou dando uma quedinha nesse sombreado, para realmente ficar um efeito mais ou menos de caveira e como se a boca tivesse um pouco maior do que ela já é. Não que minha boca precise, né, gente? Venhamos e convenhamos, mas, né, faz parte da maquiagem tentar deixá-la maior ainda, né? Ou ainda maior. Então, como eu sou, né, uma zumbi fashion, eu ainda quero dar uma afinada com esse mesmo marrom no meu nariz, porque eu não sou obrigada a ser uma zumbi de narigão, não é verdade? Então, agora eu vou pegar o batom da Vult, o batom preto, não esse último preto rock, o preto mesmo, o primeiro, que é um preto fosco, não é um preto cintilante. E vou passar só um pouco lá no meio dos lábios, assim. Eu quero passar só do meio pra dentro. Só que como meus lábios são muito úmidos do meio pra dentro, eu tive que, né, passar com o dedo para dar uma espalhada da melhor forma possível. Porém, não passe o batom em todo o lábio, porque não vai fazer o efeito que você vai ver logo mais, que é a mágica, o tchan dessa maquiagem. Então, vamos passar, né, com a maior paciência do mundo, com o dedinho, esse batom só no meio do lábio para dentro. E feito isso, você já está extremamente esquisita? Está. Mas, não achando pouco, eu peguei esse lápis da Fenza e já digo, não indico, nunca tinha usado nenhum lápis de olho da Fenza. Abri justamente para fazer isso e como vocês podem ver no vídeo, ele não tem pigmentação quase alguma. Eu fazia bolinha e nada. Foi muito esforço para fazer esse efeito aí. Então, o tchan dessa maquiagem é justamente esse efeito, que é super simples. Você vai fazer como se fosse aquelas bolinhas de São João, sabe? Que a gente fazia na bochecha das crianças. Você vai fazer na parte de cima dos lábios e na parte de baixo, ou seja, nos lábios superiores e inferiores. Percebam que eu tenho que dar vários girinhos, como se fossem as bolinhas mesmo de São João, para daí sim ficar pigmentado, e assim mesmo pouco pigmentado, porque a base já é bem clara, então o ideal é que ele ficasse bem preto, só que não, infelizmente não. Então, como todo o efeito tem que ficar preto, eu não vou fazer o resto do efeito com esse lápis. Eu vou pegar meu delineador em gel, com um pincelzinho mesmo que vem no delineador, e vou começar a fazer os traços que ligam o pontinho do lábio superior ao ponto do lábio inferior, dando a ideia de que minha boca foi costurada. E esse efeito, gente, fica super bacana. Não só nas fotos, mas até ao vivo, assim, você olhando, sabe? Fica super, super, super real. Pode não parecer, mas fica muito real quando você tá pertinho, assim. E por favor, gente, se você tá assistindo, tá gostando, e eu sei que você tá gostando, não seja uma pessoa difícil, já dá aí o like, por favor, vai ajudar bastante. Comenta aqui, né, no vídeo se você realmente gostou, porque eu pretendo fazer mais desse estilo antes do Halloween. E se você não é inscrito, se é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative aqui o sininho para receber sempre em primeira mão.